Imagina um lugar, sabe, bem no coração do Brasil. Um lugar onde luzes misteriosas dançam no céu à noite, onde marcas estranhas, quase cirúrgicas, aparecem queimadas em rochas de milhares de anos, e onde lendas antigas falam de portais para outros mundos selados há muito, muito tempo. Parece roteiro de filme, eu sei, mas esse lugar existe. E se chama Serra da Portaria, na cidade de Paraúna, em Goiás. E é para lá que a gente vai hoje. A ideia é mergulhar de cabeça nessas várias camadas que compõem o enigma de Paraúna. Com o material que a gente juntou, vamos tentar navegar por esse território fascinante onde folclore, geologia e, bom, o inexplicável se encontram de um jeito único. Exato. E o nosso material é bem variado, que deixa tudo mais interessante. A gente tem um artigo recente que basicamente fez o mistério viralizar de novo, mostrando umas marcas circulares nas pedras da serra. Temos também a página oficial de turismo da Prefeitura de Paraúna, que, olha que curioso, abraça essas lendas. E, por fim, um resumo que compila as histórias mais famosas da região, tanto do lado místico quanto do científico. Então a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é: por que ali? O que tem nesse pedaço de terra, em Goiás, que o transforma num epicentro para tantos fenômenos tão diferentes? Avistamentos de OVNIs, mistérios geológicos, lendas de portais. Nossa missão é tentar entender essa convergência. O que faz da Serra da Portaria um polo tão poderoso para a imaginação e para o inexplicável. Vamos começar situando o palco de tudo isso. Paraúna não é um nome novo para quem acompanha ufologia no Brasil, né? Há décadas que a cidade e os arredores são conhecidos por uma atividade aérea em comum. E o epicentro de tudo é a Serra da Portaria, que fica a uns 40 quilômetros da cidade, dentro de uma área de preservação, o Parque Estadual de Paraúna. E tem um detalhe que uma das fontes aponta, e que eu acho fundamental, que é o envolvimento oficial. A própria prefeitura da cidade menciona os casos no material de turismo dela. Isso é muito significativo. Não é só um boato de internet ou uma história contada na beira da fogueira, sabe? A cidade meio que legitima essa fama. Isso muda a perspectiva, né? Uma coisa é um grupo de entusiastas falando de um lugar, outra bem diferente ao poder público dizendo sim, é verdade, venham ver o nosso mistério. Eles transformaram o inexplicável num ativo turístico. E isso acaba solidificando ainda mais essa identidade enigmática da região. Precisamente. E essa fama não vem do nada. Ela é alimentada por relatos constantes, especialmente de moradores de fazendas ali perto da serra. As fontes descrevem um padrão curioso. Os avistamentos de clarões, de luzes que se movem em alta velocidade, que fazem manobras impossíveis. Eles se intensificam muito entre os meses de julho e setembro. Não é um evento isolado. É um fenômeno quase sazonal. E não estamos falando de uma luzinha piscando longe. Os relatos falam de verdadeiros espetáculos luminosos, de objetos silenciosos que pairam sobre a serra e, de repente, disparam em velocidades absurdas. É esse histórico denso que prepara o terreno para tudo que vem depois, inclusive para os mistérios que não estão no céu, mas no chão. Exatamente. E isso nos leva direto para o debate mais recente, o que colocou Paraúna de volta nos holofotes. Imagens de umas formações circulares em rochas da serra começaram a circular na internet e, claro, viralizaram. Certo. E a primeira explicação que surgiu, a mais pé no chão, seria lapidação natural pela água ao longo dos anos. O que, assim, à primeira vista, parece fazer sentido. A natureza é uma escultura incrível, né? Cria formas que parecem artificiais. Parecia fazer sentido até que veio uma análise técnica mais detalhada, de um perfil chamado Miguel Carlos. Ele olhou para as mesmas imagens e, basicamente, desmontou a teoria da erosão pela água, ponto por ponto. Segundo ele, os padrões simplesmente não batem com o que se esperaria de um desgaste natural. Peraí, então como ele sabe que não foi erosão? A natureza faz coisas bem estranhas. O que tinha nessas marcas de tão diferente que o fez descartar a água com tanta convicção? O que me chamou a atenção na análise dele foram 3 observações bem específicas. Primeiro, as formas não são aleatórias, como a erosão costuma ser. São círculos concêntricos, muito bem definidos, quase com perfeição geométrica.
Segundo, e este é o ponto crucial, a área central desses círculos é mais escura e tem uma aparência vitrificada. A textura é diferente, como se a pedra tivesse sido derretida e resfriado muito, muito rápido. Vitrificada, tipo areia que vira vidro quando um raio atinge. Exatamente essa analogia. E o terceiro ponto que amarra tudo é que essa alteração na rocha é extremamente localizada. O círculo está ali, perfeito. E 1 centímetro para o lado, a rocha está completamente intacta, sem nenhum sinal de desgaste ou aquecimento. A água não faria isso. A erosão é um processo amplo, não um carimbo. Ah, entendi. Então a conclusão dele é que não parece um desgaste lento, e sim um evento súbito e localizado. Parece que algo com uma energia térmica altíssima atingiu pontualmente aquela rocha. É, tipo um carimbo de calor. Carimbo de calor é a descrição perfeita. O termo geológico para isso é metamorfismo térmico localizado. Basicamente, a rocha foi alterada por um calor intenso e focado. As fontes que a gente analisou sugerem 3 possíveis causas naturais para um fenômeno desses. E quais seriam? A primeira seria uma descarga elétrica atmosférica de altíssima intensidade. Pensa não num raio comum, mas num super raio, um evento raríssimo e muito mais potente. A segunda possibilidade seria algum tipo de evento vulcânico antigo. Mas isso geralmente deixa outros vestígios na área que não parecem ter sido encontrados. Ok, um super raio já é algo bem extraordinário. E a terceira possibilidade? A terceira é a mais intrigante. A análise técnica a descreve como uma fonte de aquecimento pontual de altíssima temperatura de origem desconhecida. E essa formulação é fascinante, porque ela abre a porta para o mistério. A análise não conclui o que foi, só o que aconteceu. Algo extremamente quente e concentrado tocou essa pedra. O que é incrível é que, mesmo no campo da ciência, a explicação mais simples já é um evento natural raríssimo. A ciência não está diminuindo o mistério, está só dando um nome diferente para o quão extraordinário o evento foi. E essa terceira opção, a fonte desconhecida, é basicamente a ciência dizendo: a gente não sabe, o que acaba, de certa forma, dialogando com todas as outras lendas do lugar. Exato. Essa incerteza científica serve de ponte para as narrativas mais antigas. Porque essas marcas na rocha podem ser um fenômeno recente, mas as histórias que se contam em Paraúna sobre forças estranhas e lugares de poder são muito, muito antigas. E essa ideia de uma fonte desconhecida de energia parece ecoar perfeitamente as histórias que o povo de lá conta há séculos, não é? Histórias que falam não de marcas, mas de passagens. Sim, e é aí que entra a lenda principal, a que dá nome à serra. O nome Serra da Portaria não é um acaso, não é uma metáfora, é literal. No local existem construções de pedra que os moradores descrevem como portais. A fonte da prefeitura descreve um portal principal, maior, que é ladeado por outros 3 portais menores. Portais de pedra. E o nome do lugar vem disso? Quer dizer, são formações que parecem portais ou são estruturas que realmente parecem ter sido construídas? As descrições e fotos sugerem algo que vai além de uma formação natural curiosa. E aqui vem o detalhe que transforma tudo. Segundo as fontes, todos esses portais estão selados, fechados com uma pedra específica, conhecida na região como pedra-ferro. Selados. E com um tipo de pedra específico. Isso já é bem estranho. Mas o ponto que deixa todo mundo intrigado e que o site da prefeitura faz questão de ressaltar é que a pedra-ferro não é originária daquela região. Geologicamente, ela não pertence àquele ambiente. Opa, peraí. Uma pedra que não é da região foi usada para selar portais de pedra. Isso muda tudo. Não estamos mais falando de uma formação rochosa curiosa. Estamos falando de algo que foi intencionalmente construído e lacrado por alguém usando material transportado de outro lugar. A pergunta passa a ser: quem fez isso e por quê? E aí que a tradição oral, registrada em uma das fontes, nos dá uma resposta assustadora. A fonte menciona o relato de uma senhora moradora antiga da região que conta uma história passada de geração em geração.
Segundo essa lenda, os portais foram fechados por seus ancestrais distantes que acreditavam firmemente que aquelas eram passagens para outro mundo ou outra dimensão. E por que fecharam? Por medo. Exatamente. O motivo de terem sido selados é que, segundo a lenda, os mais curiosos ou corajosos que ousaram atravessar esses portais quando abertos nunca mais retornaram para contar a história. Então, para proteger a comunidade, os portais foram lacrados. Isso dá um peso completamente diferente à história. Não é só uma curiosidade geológica. Para a cultura local, é um lugar de poder, de perigo, a fronteira literal entre o nosso mundo e outro lugar. E essa ideia de construções antigas não para nos portais, né? Pelo que eu vi nas fontes, tem mais coisa. Muito mais. A mais impressionante é uma suposta muralha de pedra com cerca de 15 quilômetros de extensão. Uma estrutura dessa magnitude, claro, alimenta teorias ainda mais ousadas. Há quem especule que poderiam ser ruínas de civilizações antigas e desconhecidas ou mesmo de visitantes de outras culturas, como os maias ou incas, que teriam chegado até o centro do Brasil. Uma muralha de 15 quilômetros é difícil até de visualizar, mas imagino que a geologia tem uma opinião sobre isso também. Com certeza. E, como sempre acontece nesses lugares, há a contrapartida científica. Geólogos que estudam a região sugerem que esse alinhamento de rochas poderia ser, na verdade, o resultado da ação das águas de um antigo oceano que cobria toda aquela área há milhões de anos. As ondas e correntes poderiam, teoricamente, ter alinhado as rochas dessa forma. Mas uma muralha de 15 quilômetros formada naturalmente parece quase mais fantástico que a ideia de uma construção. A água consegue criar alinhamentos tão perfeitos assim por uma extensão tão grande? É um ótimo ponto. O que temos aqui é um clássico embate de narrativas. De um lado, a explicação mítica de uma muralha construída por seres inteligentes. Do outro, a explicação científica de um processo natural que durou milhões de anos. Ambas as ideias, de certa forma, exigem uma boa dose de imaginação para serem visualizadas. E a disputa não para por aí. Existe também um elemento místico mais localizado, quase pessoal. Uma das fontes fala de um ponto específico na serra, marcado por uma estrela que está misteriosamente gravada na rocha. Não se sabe quem a fez ou por quê, mas visitantes e moradores relatam sentir uma energia especial nesse ponto exato. O que é curioso é que eles dizem que essa sensação de energia é mais forte principalmente nos meses de junho e julho, o que coincide com o período de pico dos avistamentos de luzes no céu que a gente mencionou no início. As coisas parecem estar de alguma forma conectadas. É uma sobreposição de fenômenos. Exato. Mas, para fechar esse panorama, há um fato científico concreto e absolutamente fascinante que adiciona mais uma camada de importância real ao local, para além do misticismo e da ufologia. Cientistas descobriram e confirmaram a presença de restos fósseis de dinossauros no topo da serra. Dinossauros? No mesmo lugar dos OVNIs, dos portais selados e das marcas de calor? Isso é inacreditável. A cada camada que a gente descobre, a história fica mais complexa. Exatamente. Então, além de ufólogos, místicos e geólogos, o lugar também atrai paleontólogos. A página da prefeitura até cita um artigo científico sobre essas descobertas. Isso prova que a Serra da Portaria guarda segredos profundos em múltiplas linhas do tempo. É um livro com páginas de paleontologia, geologia, arqueologia especulativa e folclore, tudo encadernado no mesmo lugar. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Temos um lugar com uma reputação de décadas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Temos evidências físicas recentes no chão, em forma de marcas que a análise geológica aponta para uma fonte de calor extremo e localizado, de origem desconhecida. Somado a isso, temos lendas antigas passadas oralmente por gerações sobre portais para outros mundos que foram fisicamente selados com um tipo de pedra que não pertence àquela região. E como se não bastasse, temos estruturas que parecem ruínas antigas, como uma muralha de 15 quilômetros,
ainda que a ciência ofereça uma explicação geológica alternativa. E, para coroar tudo, a descoberta confirmada de fósseis de dinossauros. É como se cada camada de tempo tivesse deixado sua própria marca de mistério ali. Dos dinossauros aos povos antigos que contavam as lendas, chegando aos fenômenos aéreos modernos e às marcas recentes nas rochas. A convergência é impressionante. Acredito que a melhor forma de sintetizar isso é que a Serra da Portaria não é um único mistério, mas um complexo de mistérios sobrepostos. É um ecossistema do inexplicado. Um lugar onde folclore, ciência e o paranormal não apenas coexistem, mas parecem se alimentar mutuamente. A lenda do portal torna o avistamento de uma luz no céu muito mais significativo. A marca na pedra parece a prova física de que algo de fato esteve ali. É um ciclo que se retroalimenta. Um ecossistema de mistérios. Gostei dessa definição. Cada elemento reforça o outro e torna o todo muito maior e mais complexo do que a soma das partes. Precisamente. E isso levanta uma questão importante, um pensamento final para quem nos ouve. E se o objetivo final não for resolver cada um desses mistérios separadamente, como se fossem itens numa lista? Talvez a verdadeira natureza e o valor de um lugar como a Serra da Portaria estejam justamente nas perguntas que ela provoca, sobre as fronteiras que nós mesmos traçamos entre história, geologia, mito e as narrativas que criamos para dar sentido ao desconhecido. Será que a energia especial que as pessoas relatam sentir hoje é simplesmente uma interpretação moderna, com a linguagem do nosso tempo, para o mesmo sentimento de assombro e reverência que levou povos antigos a contarem histórias sobre portais para outro mundo?